aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora as tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Trabalhar esse assunto, ele parece simples, mas não é tão simples assim. E a gente, conforme eu disse, vai tratar desse assunto para fechar o acampamento aprisco. E a gente quer chamar a sua atenção e convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 34. Eu vou ler a partir do versículo 15. Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 15. Eu mesmo, disse o Senhor Deus, apacentarei as minhas ovelhas e lhes darei repouso. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não lhes é suficiente a boa passagem? A vez de pisar com os pés o que sobra, o capim que sobra do vosso pasto?
Não vos basta o terdes bebido as águas claras, cristalinas, a vez de sujar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas passam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés, o que sobrou da lambança da ovelha gorda. Por isso, assim lhe diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas, até as colocardes para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Digam assim, amém. Já viu que texto forte? Muito bem. Da igreja, nós temos ovelhas fracas, perdidas, doentes, problemáticas, rebeldes, arredias, cheias de complexo para mais, cheias de complexo para menos, ovelhas cheias do não me toques, ovelhas cheias do deixa disso. E nessa noite você terá a oportunidade de fazer uma leitura introspectiva, de fora para dentro da sua vida, e embora não abordando todos os temas pertinentes a essa passagem, ver se você não está inserido em alguns deles, precisando de mudanças, precisando de arrependimento, precisando de transformação na sua vida. O nosso tema é bem simples: a diferença entre ovelhas e ovelhas. Se eu colocasse a diferença entre ovelhas e bodes, ficava notório, muito mais fácil. Mas eu estou colocando a diferença de ovelhas e ovelhas. O mesmo acontece na parábola do joio. O joio se parece muito com trigo, mas ele não é trigo, e só é arrancado quando ele sobrepuja, quando ele vai muito acima do trigo. Mas quando ele fica ali parecendo que é, mas não é, ele fica ali junto, e só na colheita é que vai ser separado, indo o joio para o fogo e indo o trigo para os celeiros. Por isso a gente vai ver a diferença entre ovelhas e ovelhas. O profeta escreveu este texto num momento de grande crise entre as ovelhas e o pastoreio delas. Jesus, em um sermão profético, falam comigo, profético, ele falando do grande julgamento, ele vai nos dizer algo sobre isso. Ele vai tratar de maneira assim, bastante diferenciada cada uma das situações. Abra a sua Bíblia e a gente vai fazer a leitura do sermão profético de Mateus, no capítulo 25. Não é muito meu estilo estar lendo textos demais, mas hoje faz-se necessária essa leitura. Capítulo 25 de Mateus. E a gente vai entender melhor esse texto do profeta Ezequiel, começando com o versículo número 31.
E o tema é o grande julgamento. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes, os cabritos, à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei, Sua Majestade, o Senhor Jesus Cristo, responde: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, olha aí, diaconia, a mim o fizeste, pequeninos irmãos. Aí entra um outro momento do texto. Aqui ovelhas, agora vai se dirigir aos cabritos, aos bodes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos irmãos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja bem vocês que o texto não fala de ovelhas e ovelhas. O texto fala de ovelhas e cabritos. E ele faz isso de maneira minuciosa, certo? E a descrição continua, mostrando quem é ovelha e mostrando quem é cabrito. O profeta Ezequiel e o profeta dos profetas, o Senhor Jesus, estão usando metáfora. Será que todos nós sabemos o que é uma metáfora? Quantos conhecem uma flor chamada copo de leite? Tem gente que não conhece? Por que ela é chamada de copo de leite? É porque é uma flor que tem o formato de um copo e é branquinha como leite. E é o nome da flor, copo de leite, mas não é um copo de leite. Isto é metáfora. Tá? Isto é metáfora. Então eles estão falando de metáforas para mostrar os tipos de crentes que um pastor tem de enfrentar na igreja. E dada a situação de cada um, tem a diferença entre ovelhas e
cabritos. Em primeiro lugar, nós vamos ver ovelhas fracas, vou englobar várias aqui numa palavra só. Ovelhas fracas, doentes e problemáticas. E a pergunta é: como que nós devemos tratá-las? Veja as recomendações da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, no capítulo 14, você pode dizer 14, pode dizer 14, as duas formas estão corretas. Então, Romanos capítulo 14, verso 1 diz assim: acolhei ao que é débil. O que é débil? Fraco. Acolhei ao que é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. É para acolher, independentemente das circunstâncias. Olha o capítulo 15 do mesmo livro, versículos 1 e 2. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Jesus, ao ver a multidão errante, como ovelhas que não tinha pastor, a Bíblia diz de que ele teve compaixão delas. E essa compaixão, eu preguei há pouco tempo sobre isso na língua original, tem a ver com cólicas, tem a ver com dor. Ele sentiu dor nas suas entranhas por elas. E elas entram para o seu grande ensinamento. Mas ele não para por aí. Jesus disse o seguinte: se alguém sabe que tem de fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Se alguém sabe que tem de fazer o bem e não faz, nisto está pecando. E eu estou sendo fiel ao que Paulo falou no capítulo 14, verso 1, e no capítulo 15, os versículos 1 e 2. Segundo lugar, ovelhas perdidas e desgarradas do rebanho. Vamos ver o que diz Lucas, no capítulo número 15. Vamos no terceiro evangelho, Lucas capítulo 15, os versículos 3 até o 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola. A parábola é para iluminar o texto, é para iluminar a mensagem. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, estão lembrados do hino? E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no bojo do ensinamento de Jesus, ele diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao
arrependimento, mudança de vida, transformação de vida. E ele diz: olha, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Os que estão doentes. Então veja bem, este é o grande ensinamento do texto. Ao invés de ficar fazendo sala para quem está bem, eu devo deixá-las ali no lugar seguro, em paz, e ir atrás daquela que está desviada. Na célula, ao invés da gente ficar grudado ali simplesmente ao grupo que está bem, eu devo notar quem que está ausente, quem que está faltando, quem que está com problema, e ir atrás para tentar resgatá-la, porque eu não vim para os justos, eu vim para salvar aquele que está perdido. Eu vim para buscar os pecadores e levá-los ao arrependimento e à mudança de vida. Amém? Ovelhas doentes. Ovelhas doentes. Quem que se lembra de cor? João 10, 10. Não é para olhar na Bíblia não. Vou de volta lá fora, né? Ah, não, está ali. Cadê? Vamos deixar os pastores falarem ou vocês vão falar? O que diz João capítulo 10, verso 10? O ladrão vem somente para matar, para roubar e para destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância e paz. Quem é o ladrão? Quem é o safado do ladrão? O diabo. E quem é que dá vida? Agora, a diferença são duas palavras originais. Zoe significa vida, zoar significa vida abundante. Uma pessoa que está na UTI, eu estava lá com o pai da minha nora, lá entubado na UTI, morre, não morre. Ele estava vivo, ele estava com vida, mas ele não tinha uma vida abundante. E ainda não está tendo. Agora, uma pessoa que está em toda a sua formosura, em toda a sua performance, em toda a sua vida tranquila, em todos os níveis, aí ela tem uma vida abundante. É dessa vida que Jesus está falando. Essa vida abundante, ela começa aqui, mas ela não acaba mais, porque ela vai varar o tempo e a eternidade, e vai chegar à presença do Senhor. O ladrão vem somente para roubar, o ladrão vem somente para destruir, para matar, mas eu vim para dar vida abundante, vida de paz, vida agraciada, vida abençoada por Ele mesmo. Logo, nós devemos ministrar a palavra de Deus do jeito que ela é. Nós devemos encher as nossas mentes com coisas boas. E não vos conformeis, não assumeis a forma do mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para experimentar. É como quando o Robson está fazendo comida, né? Parece que ele tem cara de cozinheiro. Aí coloca lá e fica assim, ó. Tá lembrado, não é assim? Para saber se está salgado, se está insosso. Não é insonso não, tá? Insosso, certo? Se está bem temperado. Não é assim? Isso é experimentar, tá? Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos, metamorfoseai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Pode aplaudir o Senhor. E quando nós enchemos a nossa mente de boas coisas, a gente vai, nos diversos momentos da vida, lembrar de coisas boas. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus vencer, eu estou de carona. Não se turbe os vossos corações, crede em mim e também no Pai. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei, eu vos receberei para mim mesmo e os levarei para estardes para sempre comigo lá nos céus. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro Consolador, da mesma essência, Deus tanto quanto, Deus fiel, provedor, abençoador, que cuida das nossas vidas. Quando a nossa mente é irrigada em coisas boas, eu vou lembrar. Eu vou ter um vislumbre de Jesus falando: deixo-vos a minha paz, a minha paz eu vos dou, não do jeito do mundo, mas do meu jeito. Eis que eu estou convosco todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Quando eu encho a minha cabeça de coisas boas, eu vou entender: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu encho a minha cabeça de coisas boas, eu vou lembrar: se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Agora chegou no X da questão. Não pense no seu peso não, tá? Você vai entender, tá? Quarto lugar, ovelha gorda é a pior de todas. Não estou falando do seu peso, nós estamos falando de atitudes. Ovelha gorda é a pior de todas. Você quer ver o que ela faz? Olha no nosso texto básico de Ezequiel 34, o verso número 16. Olha o que ela faz. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte, entre aspas, destruirei, e vou tratar com ela com justiça. Você já ouviu aquela expressão que tem crentes que estão dando má digestão, congestão de tanto ouvir a palavra de Deus e não praticar? Você já ouviu isso? Está cheio. Esse é um tipo de ovelha gorda. Come, mas não reparte.
Se não reparte, não perde peso. Olha o que ela faz, está no texto: come exageradamente. Tem uma conferência, faz 1000 votos, chora, erga a mão, pula, acabou a conferência, acabou tudo. Come exageradamente, não está nem aí com os outros. Aqui entra uma outra coisa perigosíssima: crentes que se dizem muito espirituais. Eu tenho medo disso. Aquele crente, quando vai falar, vai pregar, ele muda até a voz. Não é a voz dele, é a voz de outro, para mostrar que é santo. Isso é perigoso. A Bíblia diz: se você estiver de pé, cuide para não cair. Entretanto, se você cair, não deve ficar prostrado. Come demais, está o texto aí, e depois pisoteia a comida que sobrou. Literalmente vira o coxo onde comeu. E aí, virando o coxo, sai da célula. É crente demais para estar ali no meio dos pecadores. Sai da igreja. A igreja tem muitos defeitos. Depois de receber tanta ajuda, depois de dar o ombro para ela, de pegar no colo, de fazer cafuné, de perder horas de sono, fala mal dos pastores, fala mal dos seus líderes. Ela não se submete à disciplina, por isso que faz o que faz. Toma suas próprias decisões, recebe muita coisa, acabei de falar. E aí, o dia que aparece um cidadão lhe oferecendo um cargo para colocar um paletó e uma gravata e ficar na porta da igreja em pé, fui. Ou então se comprometer de todo mês levar uma cesta básica. Sugou o tempo do seu líder, sugou o tempo dos seus pastores, bebeu quase toda a água e depois pisou e sujou a água que as outras iriam beber. Talvez essa água era o manancial da vida. Ela gosta de bater nas pessoas, de maltratar as pessoas, de condenar as ovelhas fracas. Senta em cima da sua cauda, do seu rabo, melhor dizendo, esconde os seus erros e começa a dar de dedo e falar mal de todo mundo. Isso é a menor restrição. Aí você vai averiguar a vida do cidadão. Tem um punhado de mau testemunho, mas por estar talvez numa posição singular, começa a mandar todo mundo para o inferno. E o pior, começa a perseguir a ovelha fraca até afastá-la da igreja. Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Lucas, no capítulo número 18. No versículo 9 e 14. Você vai ver o que a ovelha gorda faz. Propôs Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem, acharem que eram justos, e aí desprezavam os outros. Elucida dizendo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar.
Logo os dois eram religiosos. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu se colocou em pé, orava de si para si mesmo, eu, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. E aí ele vai nominar: jejuo 2 vezes por semana, às vezes jejua para fazer coisa errada, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Glória a Deus. Desse fariseu, se tirasse o jejum, se tirasse o dízimo, não sobraria absolutamente nada. O verso 16 do nosso texto básico, lembrando outra vez: a ovelha gorda, cheia de si, santa mais que as outras, aparentemente, soberba, e que defendia os seus próprios interesses, que pastoreava a si mesmo, que atrapalhava a visão da igreja, que atrapalhava o crescimento da igreja. Nestes termos: se está bom para mim, o que importa aos outros? E aí, em alguns casos, por tanta rebeldia e insubordinação, achando que ninguém mais presta, eu já tive vários assim, acabam fundando a sua própria comunidade, salvo as exceções. Em quinto lugar, ovelhas desgarradas que não têm vínculo e nem marcas. Há poucos dias eu coloquei alguma coisa lá no Face, e uma ex-ovelha que ia na igreja uma vez por ano, e que frequentava as quebradas por aí, muito, fanática do PT. Eu coloquei alguma coisa assim de Deus, e ela disse: esse é o cara que eu conheço, que toda a vida se envolveu com política, que toda a vida fez isso. Eu cocei o dedo de vontade de falar: escuta, mas eu nunca vi você na igreja. Cansei de ver você em alguns lugares suspeitos, mas na igreja eu não via. Outra coisa, você não me conhece. Dizer que eu sou envolvido com política, isso não é verdade, mas larguei de lado. Ovelhas desgarradas que não têm vínculo e nem marcas. E eu entendi por que de tanta mágoa. No casamento dela eu não pude fazer, e coloquei outro no meu lugar. Talvez seja isso, não sei. Paulo ensinou o seguinte: eu trago no meu corpo a marca de Jesus. Paulo disse: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse tipo de ovelha, sem vínculo e sem marcas, está na igreja, mas não sabe se fica na célula, não sabe se fica na igreja, se sai da igreja, se sai da célula, segue o que lhe apraz, vai de acordo com o que a sua cabeça pensa. Adquiriu feridas no decorrer dos anos, desde antes de nascer,
feridas que não cicatrizaram, não tem a marca de propriedade. Quem dá mais leva, quem promete mais leva, quem oferece cargos leva, só fica na igreja. Eu disse, com cestas básicas, se tiver um cargo de evidência, se buscar de carro em casa, se levar para casa de carro, esse tipo de ovelha é facilmente influenciada por discursos de prosperidade, de ideologias e de falsas doutrinas. De repente sai da igreja, aí aparece um chapéu. Aquele chapéu que comprando é abençoado, dá 100 euros no chapéu de palha. Aparece com a vassoura, comprou uma vassoura caríssima, dá para comprar 10, para varrer os pecados. Aquela água mineral que foi levada para o alto do monte, foi orada e a virou santa, se toma sara. Aquele lenço que o pastor, eu estou pensando em vender, sabe? Passa no suor do pastor, e aí vai lá e passa no enfermo, o enfermo é curado. É esse tipo. Não tem vínculo, não tem dono, não tem identificação, e às vezes não tem desconfiança. A palavra de Deus diz assim: vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pregador, isso não é correto ficar olhando o relógio, tá? Mas lá atrás está com problema, viu? Então preste muita atenção. Essa ovelha tem pelo como de ovelha. Ela caminha como ovelha, mas ela não bale. Ela berra como bode. Ela dá cabeçada por qualquer coisa. Ela dá coice por qualquer coisa. E com isso difama todo mundo, sem o menor temor que seria exigido. Eu acho que eu posso concluir. Eu vou passar para vocês o comportamento de uma ovelha verdadeira e o comportamento de um pastor, de um líder verdadeiro. Eis o verdadeiro comportamento de uma ovelha. Letra A: ela ouve a voz do seu pastor e o segue. O bode não. Letra B: ela conhece o seu pastor e não segue a nenhum outro pastor. O bode não. Letra C: ela entra pela porta do aprisco. O bode não. Agora olha o comportamento do verdadeiro pastor. Letra A: ele vai atrás da ovelha que está correndo risco de morte. Ele deixa as 99 que estão seguras e vai atrás daquela que se perdeu. Letra B: em achando, cura as suas feridas e coloca nos seus ombros e a leva para o aprisco. Letra C: convoca todo mundo e brada: alegrai-vos comigo, porque esta minha ovelha estava morta e reviveu.
esta minha ovelha estava perdida e foi achada. E a Bíblia diz que uma vida salva coloca os céus em festa. Foi neste contexto que Jesus Cristo ensinou: o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele daria em troca da sua alma? Para a nossa reflexão, amada igreja, meu irmão, minha irmã, que tipo de ovelha você tem sido? Hoje, no pós-aprisco, é um dia de conserto. Outra pergunta: no que dá para você melhorar? No que dá para você melhorar, ser melhor do que você tem sido? Quer vestir essa camisa? Quer entrar de vez nessa visão para ganhar na Viraí para o Senhor Jesus? Ou vai continuar incrédulo, criticando, criando problemas e causando confusão? Ah, não sei não, o batismo daquela igreja acho que não está certo. Ah, não sei não, se encontro com Deus não é freudiana, o Freud, né, que fazia a cabeça, e por aí se vai. Eu quero, meu irmão, minha irmã, lhes convidar nesta noite a abraçar os seus pastores. Quero lhes convidar a abraçar os seus líderes. Quero lhes convidar a amar mais os seus discípulos, acompanhá-los melhor, cuidar deles da melhor maneira possível. Eu quero lhes convidar a amar essa igreja. Amém, amados? Eu escolhi na Viraí para ser feliz. Se eu falar, vocês vão achar que eu estou querendo me aparecer. Eu tive convites muito grandes, para cidades muito grandes, inclusive a capital de São Paulo, para deixar na Viraí de lado. Eu escolhi na Viraí. Deus me colocou aqui, e a gente vai terminar juntos.